Entrar no hoje escolar e eu vou explicar para vocês como é que acontece o processo ali. Eu estou logada ali no projeto do Rio de Janeiro, porque o grupo de lá, através do professor Tiago, fez um processo bem interessante de enriquecimento de leitura. Vocês vão ver a quantidade de anotações que eles conseguiram colocar. Olhem, a quantidade de anotações que eles conseguiram colocar no primeiro dia de trabalho, tá? Então, antes de eu ir para a segunda etapa, a primeira coisa é ler essas anotações. Eu posso ler uma por uma ali, clicando, e ele vai me dizer o que é a ideia ali, né? Ou eu posso ir aqui na lista de anotações e dar uma olhada no que o pessoal falou, tá certo? Então, a primeira coisa é eu me informar sobre quais foram as opiniões, os comentários, os destaques. Quem trabalhou com o grupo A e grupo B, abram as duas caixinhas, indo aqui na casinha, né? E para a página inicial, eu vou ver lá que eu tenho enriquecimento de leitura A e B. No caso, o grupo do Rio, eles fizeram só dentro de uma caixinha só no grupo A. Então, primeiro, se informem a respeito dos comentários colocados na etapa anterior. Continuando, agora eu estou logada no estudo de caso de Belo Horizonte. Eu vou entrar agora no 100 Inovação 2035. No meu caso, eu vou separar em grupo A e grupo B. O grupo A vai entrar no 100 Inovação 2035, o grupo B no 100 Inovação do 2050. Mas como eu já disse, né? Os coordenadores devem ter essa liberdade de trabalho e de planejar como vai acontecer. Então, eu vou entrar lá no 100 inovações. A essa altura eu já me informei, lendo as anotações da etapa anterior. E, vocês já sabem, aqui à esquerda está a minha coleção de dados que pode dar suporte para a minha decisão. Uma coisa que me perguntaram num desses encontros, por que eu tenho, ao mesmo tempo, vegetação e créditos de carbono em separado? Por quê? A vegetação não tem só como finalidade o crédito de carbono. Claro, toda vegetação gera crédito de carbono, mas algumas podem ter função de embelezamento, de lazer, de paisagismo e não necessariamente de recuperação da cobertura vegetal. Então, quando eu penso crédito de carbono, eu penso em plantio, que é o ampliar, em conservar áreas robustas existentes ou em ampliar áreas que eu posso qualificar para ter uma massa robusta para favorecer o crédito de carbono. Já quando eu penso em vegetação, isso pode ser um pouco mais amplo, não necessariamente a vegetação robusta. Pode coincidir também que eu faça propostas no grupo de vegetação que depois sejam coincidentes com o crédito de carbono, quando eu estou, por exemplo, propondo ali uma unidade de conservação, um parque ou coisa que o valha. Então, a proposta pode vir no vegetação e o mesmo desenho pode vir no crédito de carbono. Só lembrando daquela coisa que a gente combinou. Tudo menos crédito de carbono vai ser desenhado com pontos ou linhas, ainda que essas linhas se fechem e formem uma área, ao passo que tudo desenhado no crédito de carbono será desenhado como polígono. Então, vamos pensar lá, só um exemplo do que eu quero desenhar. Aí eu quero desenhar uma proposta de habitação. Então, vou lá na área de habitação. E eu já fiz a análise, então eu já mais ou menos decidi onde eu quero colocar. Então, eu vou direto lá onde eu penso que seria interessante. Isso que eu já analisei, né? A gente abre camadas, etc. Vou lá dar um zoom. Eu quero fazer uma proposta de ocupação aqui na borda de Nova Lima. Vou fazer uma habitação por aqui. Então, eu vou lá no 3 listinhas, diálogos. Diálogos. No diálogo, eu vou incluir uma nova contribuição. E ela vai se chamar moradia. Vou fazer uma moradia estudantil, tá? Eu ia fazer uma moradia FAR 1 para faixa 1, mas resolvi fazer diferente, fazer moradia estudantil. Autor, eu. Se eu não quiser me identificar, não tem problema, mas tem que colocar algum caractere, senão ele não vai salvar. Então, eu posso colocar um ponto, um X,
Vínculo. Eu posso lá falar de onde eu sou, mas então eu falo assim, não quero falar meu vínculo. Então tá, então põe um ponto ou um X. E-mail, não quero dar meu e-mail. Então tá, põe um ponto ou um X. Enfim, eu tenho que pôr algum caractere para ele salvar. Tá, gente? E no descrição? Também é importante descrever, porque só falar moradia estudantil, às vezes na hora da votação a pessoa pode falar assim, não sei por que você pôs moradia estudantil em Nova Lima. Aí eu vou explicar a minha ideia. Para atender a capacitação de pessoas para trabalharem nas áreas de mineração. Pessoas que vão fazer a coisa certa, que vão ser capacitadas para fazer a coisa certa. Tá bom? Aí, gente, eu escolho a cor. Tá, lembrem-se. Não podemos esquecer. Não pode ser polígono. Eu posso colocar essa moradia como ponto ou linha. No caso, eu acho que ponto é o mais indicado. Porque eu só quero indicar uma área onde eu penso que isso é interessante. Dou uma salvadinha. Eu tenho que ir lá no lápis, desculpem. Lápis não, naquela coisinha do lado ali. Escolher a cor. A gente usou o balãozinho para as anotações de alertas e etc. Para ideias que são propostas, nós vamos usar a estrela. A habitação é laranjado, então vai ser a estrela laranjada. Vocês já sabem da reunião passada que tem que salvar um bocado de vezes, né? Estrela laranjada, salvar. Salvar. Geometria não pode estar vazia. Entendi. Então ele está pedindo para eu ir lá colocar minha proposta. Eu escolhi que é aqui, né? Vou lá no lápis e vou colocar minha proposta porque eu quero pôr minha moradia estudantil aqui. Aí então eu dou o salvar. Ficou lá, ó. Certo? A minha primeira contribuição. Vou fechar. Vou salvar, né? Tem que salvar, viu, gente? Não pode esquecer, não. Fechei. Vou colocar mais uma contribuição, porque agora eu quero fazer uma proposta de transporte. Muito bem, uma proposta de transporte, porque não tem muita conexão aqui internamente no município de Nova Lima. Resolvi trabalhar com isso hoje. Aí eu vou lá, no transporte, vou verificar onde que já existem estradas, quero ver as rodovias. As vias, eu falei para vocês que é uma camada que está pesadíssima, então talvez a gente se baseie mais no OpenStreetMap que está aqui por debaixo, ou se eu for carregar, eventualmente eu coloco um zoom, coloco lá as vias, demora um pouquinho para carregar, mas com o OpenStreetMap eu estou conseguindo ver aqui onde é que as coisas estão, não é mesmo? Eu quero conectar essa área com essa daqui, então eu vou criar uma estrada. Eu deveria ver se tem alguma unidade de conservação, se eu não estou cortando área que eu não deveria, se eu não estou pegando declividades muito altas, mas só a nível de exemplo, faz de conta que eu posso fazer uma estrada aí. Aí eu vou lá nos 3 listinhas, diálogos, eu quero uma nova contribuição, ela não é polígono, mas ela pode ser pontos ou linhas, nesse caso ela vai ser linha. Qual cor? Transporte é preto, né, gente? Preto. A gente viu lá no código lá. Título: Conexão interna em Nova Lima. Município Nova Lima. Aí eu vou lá e coloco, se eu quiser, o meu nome, eu ponho um X, se eu não quiser informar. E no descrição eu explico que a área de Nova Lima é muito pouco conectada, que a gente se desloca muito para conseguir ir de um ponto ao outro, é um município muito grande, blá, 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 blá. Vou lá e coloco minha justificativa. Aí, pego a linha e falo, olha, a minha estrada, ela vai ser daqui até minha moradia estudantil. Tá louco esse meu desenho, mas é só exemplo, tá bom, gente? Feito isso, o que eu faço? Salvar. E salvar aqui de novo. Então, eu já tenho lá 2 contribuições de ideias nas cores padronizadas. Mas eu quero fazer um parque, Ana Clara. Um parque bem aqui, ó. Tá bom? Então tá bom. Então vamos ver um parque. Parque eu quero na vegetação, ainda não é no crédito de carbono. Então tá. Então, nova contribuição. Não vou fazer polígono, vocês já estão sabendo. Polígono é só para crédito de carbono. Vou pegar uma linha.
O verde de vegetação é um verde escuro. Um verde escuro. Vou lá e coloco o título. Parque do papapá. Parque da Moura. Só porque eu tô a dona do parque aí. Coloco as minhas informações, ou se eu não quiser eu não coloco. O grupo da Patrícia vai precisar se identificar, da professora Patrícia lá de Recife, porque ela vai fazer uma dinâmica específica em relação a isto, viu? Então aqui é só para os outros grupos que eventualmente não quiserem se identificar. Ou se o professor de vocês, o coordenador de área aí, decidir que vocês devem se identificar, para ele verificar se vocês estão participando do workshop, favor se identificarem. Muito bem. Por que aconteceu essa história de necessidade de escrever alguma coisa na identificação? Porque quando o X-Colab foi criado, gente, ele foi criado para atender a atas de reuniões de interesse público. Então, nessas atas, nessa ata georreferenciada, digital, por geocolaboração, essa ata registra as ideias de todo mundo, os comentários, etc. Muito bem. Vou lá explicar os motivos do meu parque. Vou pegar o lápis para desenhar a minha linha e vou fazer meu parque lá. Não sei se essa área é adequada não, mas vocês entenderam que é só um exemplo. E minha linha parou antes da hora. Esperem aí, gente. Vou parar porque eu, sem querer eu cliquei antes da hora, vou fazer de novo. Então, jogo no lixo e faço de novo porque eu fiz errado. Papapá. E papapá. Vou lá e pego a linha. Agora sim eu pego o lápis e vou lá desenhar meu parque. Agora sim, ó. Fechei minha linha. Tá? Antes eu tinha clicado fora antes. Porque quando eu dou dois cliques é porque eu terminei. Aí meu mouse solta. Aí eu vou dar um salvar. E tá lá a minha terceira contribuição. Então, gente, se acontecerem situações do tipo muita sobreposição de ideias e etc., não vai ficar tão desagradável de ver como se eu tivesse com muitos polígonos. E vocês já sabem, nós vamos reservar os polígonos para o crédito de carbono, que é onde eu vou propor proteger, que seria conservar, ampliar ou criar novas áreas. Vou só desenhar um polígono qualquer aqui. Tá carregado. Ah, carreguei muitas coisas. Fiz coisa errada. Ó, é bom que eu explico isso para vocês. Quando eu abro a caixinha inteira do sistema, por exemplo, no caso aqui de crédito de carbono, eu estava distraída aqui para gravar, eu vi abrir a caixinha inteira. Ele abre todas as camadas e fica uma loucura. Não é isso que eu quero, tá? Fecha o olho lá do sistema crédito de carbono, fecha o olhinho dele, abre lá a pastinha e carrega só o que você quer. Eu tenho de vegetação expressiva, eu tenho de temperatura de superfície, para eu escolher as áreas quentes. Ah, eu quero fazer alguma coisa aqui para resolver essa temperatura de superfície, ou essa daqui, ó, que tá quente para danar. Então tá, então eu estou interessada nisso daqui. E aí tem vegetação? Não tem. Então eu vou criar uma nova área que possa conectar essas duas aqui, que é uma área quente e não tem vegetação. É bom verificar se eu posso mesmo propor vegetação aí, né? Mas aqui no meu caso é só um exemplo. Então já escolhi onde eu vou colocar. Nova contribuição. Dessa vez, sim, é polígono. O crédito de carbono é um verde azulado. Ele não tá aqui nessas cores prontas. Então vocês vão pegar assim, um verde azulado assim, ó. Que foi o que foi padronizado como crédito de carbono. Aí, ó, tá bom. Aí vou lá e dou o título. Então o que eu estou fazendo? Estou criando novas áreas. Criando, blá, 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 blá. Autor X, Y, Z. E eu explico aqui por que eu resolvi criar aquela área ali de crédito de carbono. Não tem vegetação, mas é uma área quente. Eu estou propondo nova área, tá? Aí eu pego o lápis, vou lá e desenho o meu polígono. Vocês já sabem que ele para quando eu dou dois cliques. Tá, tá. Aí ele parou. Aí eu vou lá e salvo. Vamos esperar um pouquinho, que aí agora ele é polígono de fato, tá? Então, para crédito de carbono, nós vamos pensar nos princípios de criar novas áreas onde não existem,
conservar áreas, eu quero agora fazer a parte da conservação. Então, para eu conservar, eu posso abrir uma métrica de core, por exemplo, ou pegar aqui uma que não seja unidade de conservação. Então, eu quero saber onde é que tem unidade de conservação, que essa já está protegida. Vou lá na caixinha de unidade de vegetação. Lembra que se abrir o olhinho, abre todo mundo. Então, eu abro aqui a caixinha e abro o olhinho só do que me interessa, senão ele abre todo mundo. Abro o olhinho, bem, aqui é tudo APA. Aqui é tudo APA. Mas não é proteção integral, é uso sustentável. Tá, e deixa eu colocar isso um pouco em transparência para eu ter uma base ali de como que eu vou trabalhar. Ok, é APA, uso sustentável. Eu tenho uma vegetação bacana aqui que não é a unidade de conservação. Ela é só APA. E eu quero transformá-la em proteção integral. Então, nesse caso aí, eu vou conservar uma condição existente. Então, é nova contribuição, é polígono, crédito de carbono, é o verde azulado, você já sabe, a cor não está pronta, a gente escolhe mais ou menos o verde azulado. Vou lá e dou um título para essa área de crédito de carbono que eu vou conservar, falo quem sou eu ou não falo e descrevo a minha ideia. Só que aqui no título é bom, da mesma maneira que o outro eu coloquei criando, né? Aqui eu vou escrever conservando, para eu lembrar os 3 princípios, que são criando, conservando, ampliando. Essa é uma ideia do grupo de São Paulo, que deu lá pra gente, professor Paulo Pellegrino. Aí eu vou então desenhar uma área que eu decidi conservar. Eu só escrevi conservando ali, mas vocês vão dar título, né? Porque vão ter várias áreas que vocês vão propor conservando. Dei 2 cliques, ele formou o meu polígono, eu vou e salvo. Muito bem. Agora, eu vou ampliar a condição de uma área. Então, talvez seja legal eu ver onde tem conectividade, né? Onde tem conectividade, eu quero trabalhar aqui na área da APA, então eu vou deixar aí as unidades de conservação e transparência que me dão apoio. Vou lá na métrica de conectividade, para descobrir onde eu tenho mais conectividade, eu posso criar um corredor ecológico. Mais para trás aqui para a gente ver, né? Eu acho que a camada de vegetação está por cima. Então, deixa eu tirar o olhinho dela por enquanto. Isso, ó. Isso, essa área daqui, ó, ela tem bastante conectividade, essa azul escura. Então, eu acho que eu vou criar um corredor ecológico entre ela e uma das áreas que eu acabei de propor, né? Fiz minhas propostas por ali. Então, eu vou lá, nova contribuição, você já sabe, crédito de carbono, o verde azulado, não está pronta essa cor, a gente pega o verde azulado, vou lá e, nesse caso, eu estou ainda criando, blá, 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 descrevo os motivos e a minha intenção, pego e vou criar um corredor ecológico que faça uma conexão com áreas e que seja bacana, tá? Fui lá e salvei, muito bem. O ampliando talvez seja legal eu pegar uma área que esteja com uma fragmentação de forma e ampliar as condições dessa área, e por aí vai. O importante, gente, é vocês verem que salva sempre, tá, gente? Salva sempre. Vocês verem que nós vamos usar pontos e linhas para todos os sistemas, polígonos apenas para o crédito de carbono, e no final, vou fechar o olhinho aqui dos fundos de mapa, né? Vou fechar os olhinhos e pra gente não ver mais nada. Sempre na hora que eu termino o meu trabalho é bom eu deixar as pastinhas fechadas, os olhinhos fechados e nesse diálogos, vocês estão vendo ali a linha que eu desenhei, ainda tem uma rodovia aberta. Habitação, fechar a caixinha. Transporte, deixar de ver as rodovias e fechar a caixinha. Deixar bonitinho para o próximo que vai usar. Crédito de carbono, fechar a caixinha, os olhinhos já estão fechados. Ok. E eu estou vendo aqui os diálogos que eu posso ver e deixar de ver, né? Então, nesse diálogos é onde eu comecei a construir as minhas ideias. Eu fui ainda bastante tradicional, não coloquei inovações, coloquei ali
uma moradia estudantil, uma nova estrada e áreas de criação de condições de crédito de carbono na forma de polígonos, né? Fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui. E também uma área de criação de uma nova unidade de conservação no tópico de vegetação. Pois bem, se eu não quiser ver isso como fundo do OpenStreetMap, que às vezes pode dar uma confusão de cores, etc., eu indico que vocês olhem com a Sentinel, que é a imagem que está mais fácil de carregar e mais interessante. Aí eu estou vendo aqui minhas propostas criadas. Tranquilo, gente? Então, essa é a tarefa do segundo dia. Eu só vou contar como é que nós vamos considerar as inovações no encontro do terceiro dia, para vocês já não começarem a adiantar o filme. Tá bom? Muito bem, bom trabalho para vocês. Ah, antes de terminar, não posso esquecer disso. 3 listinhas, salvar. Só que se eu salvar desse jeito, a próxima pessoa que abrir vai encontrar aqui a imagem de satélite. Talvez eu não queira que ela encontre a imagem de satélite, mas sim o OpenStreetMap. Então tá, volta para o OpenStreetMap. Ah, eu quero que a pessoa veja do jeitinho que estava na hora que chegou, vendo a área inteira. Então tá, abre o base cartográfica, vai no limite de BH e nele tem isso daqui, ó, de aumentar para a extensão a camada selecionada. Ele vai lá e mostra tudo. Então eu quero que a pessoa ao chegar veja isso. Aí, ok, ela vai ver já os primeiros diálogos que eu coloquei, ela vai ver a área toda, vai ver o fundo do OpenStreetMap. Então, agora sim eu posso salvar para deixar a plataforma para o próximo que vai usar, né? Nesse momento eu estou usando senha de mediador, então eu sou capaz de salvar. Aí sim, salvei bonitinho, deixei a casa arrumada para o próximo que vai fazer as suas contribuições. Ou para a próxima leitura que nós vamos fazer, para a próxima etapa. Então,